Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu estou aprendendo italiano sozinho, o que exatamente eu faço durante esse período de estudo. E se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Marcelo e contando brevemente a minha história com idiomas, eu decidi aprender inglês em 2017, lá no meu ensino médio, sozinho. E em 2020, durante a pandemia, eu decidi que eu ia aprender uma outra língua, no caso, foi o francês. E agora, em 2025, eu estou planejando uma viagem para a Itália e eu estou aplicando esse mesmo método que eu aprendi inglês e francês no italiano. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês no que se baseia esse método. Eu acredito que acabe ajudando vocês também, possa encaixar esse método na vida de outras pessoas. E caso não funcione 100% para você, fica à vontade para modificar algumas coisas e bora pro vídeo. Basicamente, para começar, o que eu fiz desses 3 idiomas é começar com o Duolingo. Eu começo sempre com o Duolingo, basicamente eu fico ali 1, 2 meses, talvez 3. Geralmente eu fico 2, acredito. 2 meses fazendo Duolingo todo dia, ou pelo menos tentando todo dia, né, fazer o Duolingo. É uma fase que tudo é muito novo, então ali ele traz bastante coisa muito básica, cores, números, dias da semana, pronomes pessoais, verbos mais usados. É algo bem básico, mas é algo para começar, então funciona você usar o Duolingo. E é a forma que eu fiz com o italiano também. Hoje eu acredito que eu estou estudando já uns 7, 8 meses, mas não uso mais o Duolingo, uso outras formas que eu acredito que sejam mais eficazes. Mas sim, para iniciar, eu acho que o Duolingo é uma excelente ferramenta. O famoso sistema de repetição espaçada. Cara, esse sistema de repetição espaçada, ele faz milagre. Ele gruda o vocabulário na sua cabeça e você pode passar um tempo que for que você não esquece o vocabulário. É algo muito doido. Então, desde o início que eu começo a aprender um idioma, no inglês não foi assim, mas no francês eu apliquei e vi o quão eficiente essa ferramenta foi. Então eu tenho usado bastante com o italiano agora. Desde o início, quando eu começo com o Duolingo, as frases ali que eu vejo que vão ser mais úteis, que são mais importantes para eu me expressar, começar a pensar na língua, eu já vou migrando e fazendo flashcards, que são aquelas frases, né, com a frente e com o verso, no aplicativo do Anki, que eu uso para computador, e eu consigo revisar também no Anki Web através do meu celular. Então é uma coisa que ajuda muito e é basicamente que eu vou seguindo desde o início. Duolingo durante uns 2 meses e já vou começando a usar o Anki. Terceiro, podcast. Podcast para treinar o listening, que é a escuta. Eu uso bastante no início também, com podcasts às vezes que eu provavelmente não vou estar entendendo. Eu fazia muito isso com inglês, fiz muito isso com francês, estou fazendo bastante isso com italiano. É um estudo mais passivo ali, você vai deixando seu subconsciente entender os padrões, deixando seu ouvido se acostumar com o idioma. E isso, querendo ou não, faz muita diferença. Você começa a perceber a forma que as pessoas falam, no meu caso, como os italianos se expressam, a entonação da língua, a intensidade que eles pronunciam cada palavra, o sotaque, alguma coisa específica ali da língua. Querendo ou não, com o tempo, escutando podcast, desde o início você já vai acostumando. E claro, você pode começar também com um podcast mais básico, para você conseguir ali aprender de maneira passiva, um podcast que mistura português com a língua que você está aprendendo, no meu caso o italiano, né? Aquele tipo de podcast que basicamente fala: ah, como você está? Aí ele bota como stai. Tipo assim, a tradução, ele fala a frase na língua que você está aprendendo e te dá a tradução para você fazer a assimilação. Então é um tipo de podcast também que você pode tentar, que vai te ajudar. E você pode pegar as frases desse podcast e jogar no Anki também, se você achar a frase interessante. Beleza, ramificando um pouco aqui, qual é o critério que eu uso para poder adicionar uma frase no meu Anki? Basicamente tem que ser uma frase útil, uma frase útil para o meu contexto. Qual é o meu contexto? O meu contexto é usar o italiano para viajar, fazer amizades, explicar um pouco sobre a minha vida, perguntar às pessoas sobre a vida dela, sobre os hobbies dela, sobre se ela viaja muito ou não. Então as frases que eu vou adicionar tem que ser frases relacionadas a isso, para o meu contexto de uso. Então basicamente, se tem uma frase que eu consigo perguntar sobre a pessoa, me expressar melhor, falar sobre o meu trabalho, falar sobre as coisas que eu gosto, entender as coisas que as pessoas gostam também, eu vou estar adicionando uma Anki. Então tem que ser algo contextualizado para quando eu for lá na prática viajar,
aquilo ali realmente ser útil para mim, eu estar estudando algo que eu vou realmente utilizar. Então isso faz totalmente a diferença. Estudar coisas que vão ser aplicadas para o seu contexto. Não adianta nada eu ficar estudando aqui, sei lá, sobre medicina, sobre o corpo humano e chegar na viagem e ninguém falar sobre isso e eu não saber me expressar sobre o assunto, entendeu? Então é muito importante você prestar atenção nisso. Conversação, treinar a fala. Não adianta eu estar estudando, eu estar tendo todo esse input, esse conhecimento chegando até mim, se eu não estou me forçando a pensar em italiano, a pensar no idioma que eu estiver estudando. Eu não tenho ninguém aqui para fazer conversação, para conversar, para forçar meu cérebro a se expressar na língua. Eu começo a falar sozinho. Então, se você está nessa situação também, não tem ninguém para conversar, está estudando sozinho pela internet, não paga um curso, eu acho que é muito importante a gente falar sozinho. Falar sozinho, basicamente eu quero dizer você narrar a situação que você está fazendo. Ah, estou indo tomar um banho, você pode explicar. Estou tirando a roupa, estou entrando no chuveiro. Ah, hoje eu estou muito cansado. Ou quando você estiver lavando louça, você pode explicar um pouco sobre como foi seu dia, ou o que você vai fazer no seu dia. Que isso vai gerar uma situação para você, uma situação de uma conversa fictícia, e vai forçar você a buscar palavras, buscar formas de se expressar. Então, querendo ou não, você está forçando uma situação ali como se fosse uma conversação, só que você está inventando um diálogo. Então, eu acredito que isso ajude também na nossa prática da fala de uma maneira similar, né? Não é a mesma coisa que conversar com uma pessoa, mas é um bom substituto, vamos dizer assim. Isso aqui tem me ajudado muito, isso aqui é meu Kindle, e eu tenho lido um pouco sobre alguns contos em italiano, né? É básico intermediário, se eu não me engano. Tá até aberto aqui, que eu leio antes de dormir às vezes. E eu confesso a você que eu não era uma pessoa de ler muito, mas querendo ou não, isso aqui ajuda pra caramba. Você marca as palavras às vezes que você não sabe, você vai aprendendo os padrões da língua, de como se expressar, como falar no passado, como falar no presente, como falar no futuro. E querendo ou não, é mais uma forma de você pegar um conhecimento ali no seu dia. Então, antes de dormir, eu dou uma lida ali, bem rápida mesmo, 2, 3 minutos. Se eu estiver entendendo mais, eu sigo mais um pouco. Mas é algo que, apesar de ser um curto tempo, 5 minutos, às vezes eu dou uma lida rápida só para aprender umas 2, 3 palavras. Apesar de ser muito rápido, ajuda muito. Eu sinto que faz muita diferença. Agora, se você já tem o hábito de ler, acredito que vai ser ainda mais fácil para você sentar ali para ler, ficar pesquisando e tudo mais. Talvez seja até algo mais prazeroso para você, né? E basicamente o que eu faço, mostrando de forma efetiva, eu começo a ler aqui, marco uma palavra que eu não sei, pego o celular, boto no Google Tradutor e vejo, isso aqui significa, sei lá, casa. Isso significa este ou esta. Isso aqui significa o verbo andar no passado. Eu vou aprendendo de forma despretensiosa. No outro dia, se eu lembrar, eu coloco no Enki. Ou então, quando eu for ler, eu vou ler de novo o que eu li ontem e reforçar aquilo na minha cabeça. Querendo ou não, é mais uma fonte de conhecimento, é mais uma forma de você aprender um pouco cada dia, revisando sua frase do Enki, ouvindo um podcast, dando uma lida. Então, acredito que, você imagina, você fazer isso todo dia, um pouquinho, você vai fazer o Duolingo ali durante os 2 meses, depois você vai parar. Você vai ver um vídeo no YouTube, às vezes de 10, 15 minutos, ensinando alguma coisa. Você vai pegar as frases que você aprender desses vídeos, colocar no Enki. Você vai revisar seu Enki todo dia, para você relembrar sempre as frases. Escutar podcast, se você achar a frase interessante, você coloca também no seu Enki. Frases que, novamente dizendo, tem que estar encaixadas no seu contexto de aprendizado. Para que você está aprendendo esse idioma? E, no fim do dia, faz uma leitura, algo rápido ali também. E você pode escutar música também, pegar a tradução. Não é algo que eu uso muito, mas é algo que eu já usei no inglês e funcionou bastante. Pegar as músicas que eu já conhecia e destrinchar, saber o significado, o contexto do uso das palavras na música, o que cada uma queria dizer. São coisas que funcionam, mas basicamente o que eu estou fazendo agora pro italiano é isso. Tirando o Duolingo, né, que eu não faço mais, que eu já estou, se eu não me engano, uns 7 meses estudando. Eu escuto podcast, vejo vídeos explicando verbos,
frases intermediárias em italiano e etc. Vídeo também nativo, que é muito importante para você se acostumando com a velocidade da fala. Tenho lido bastante esses contos e escutando podcast também. Então é basicamente essas 5 coisas, não contei exatamente o que eu faço, mas é basicamente isso que eu tô fazendo, tijolinho por tijolinho. Esses 7 meses eu tenho percebido que minha compreensão tem aumentado bastante, tanto na leitura, tanto na escuta também. Eu só ainda não tentei de novo me expressar conversando com alguém ou narrando uma história. Eu tô até para gravar um vídeo meu falando italiano, para poder guardar para daqui a um tempo ver como que eu vou estar de novo. Então, basicamente o vídeo é esse. Espero que eu tenha deixado claro aqui as coisas que eu faço. Eu sei que às vezes vai parecer muita coisa, então eu vou acabar explorando esses assuntos separadamente em outros vídeos. E se você gostou e quiser acompanhar mais vídeos sobre esse assunto, sobre idiomas, aprendizado e etc., não deixa de se inscrever aqui no meu canal e deixa o like aqui no vídeo para eu ver que você gostou. Tamo junto e até o próximo vídeo.